focar no ensinamento, a não ficar muito preocupado com o que haver de comer, beber, com dinheiro. Deus sustentará a obra dele, que ele começou. E é claro que aí tem os ensinos, né? Onde todos os membros que participam de uma igreja local têm que ter a consciência do sustento daquela obra local, do sustento de outros irmãos que serão encaminhados, né? Para outros lugares, para abrir igrejas, para anunciar o evangelho. É isso mesmo. E aí, você vai entender isto, que a vida continuou. Esses homens, depois da vida da morte de Cristo, Cristo morreu, claro, ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele deixa uma incumbência para esses homens. Olha, ensine as pessoas, tá? Ensine sobre o reino, conte tudo que vocês viram. E aí começa realmente essa luta deles. Bom, é claro que política e religião nunca não se mistura, porque, meu amado, bom seria, né, se nós tivéssemos José governando o Egito, o mesmo José, com aquele espírito governando São Paulo, Brasil, outros países. Daniel, que foi um político também, governador de províncias. São homens de Deus, né? E ao lado de alguns reis, nós tínhamos profetas que falavam a palavra de Deus. Está tudo na Bíblia isso, não é novidade para nós. E quanto mais você se afasta de Deus, mais você toma uma decisão errada, que vem consequências depois. Aí Deus tem que arrumar o estrago. João está preso numa ilha, e 60 anos depois da morte de Cristo, Cristo ainda se faz presente. Aqueles homens acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento, mas ali é fantástico, né? Quando João sabe que ele não sairia morto ali, fisicamente. E Deus então, por intermédio de Jesus Cristo, entrega para ele, revela para ele essas coisas, um presente para ele, que chega até nós. Estudando as cartas, nós estamos projetando para você. Jesus então aparece para João e pede: João, eu preciso que você escreva algumas cartas, ou uma mensagem para 7 igrejas. Nós já vimos que o número 7, quando você lê 7 na Bíblia, você tem que dar algo perfeito, completo, tá bom? Vocês vão entender aí o que significa isso. Bom, e aí, alguns historiadores acreditam que cada carta representa uma fase da história da igreja aqui na Terra. Certo? Pode estudar, faz bem. Eu particularmente, eu acredito que Jesus revelou mesmo os problemas que aquelas igrejas estavam passando. E revelou o seguinte, e aqueles problemas são problemas que você é a igreja que Deus decidiu habitar em você. Que muitas vezes você também passa por problemas individuais, semelhantes daquelas igrejas. Vocês vão ver. Então, quando você estiver lendo alguma carta, você vai ler essa carta hoje, é para você aquela carta. Você vê, nossa, eu passei por aquela situação. E Deus então te dá a direção, te recomenda a solução para aquele problema. E hoje então, no capítulo 3, na igreja de Sardes, que segundo os historiadores representa a igreja de 1570, ou de 1517 a 1570, portanto a igreja que já chegou aqui no Brasil, vamos pensar assim, né? Através dos jesuítas, nesse sentido. A igreja, mas lá na cidade de Sardes, essa igreja aí, Deus fala assim, olha que lindo, capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Sardes, escreva, ou seja, primeiro detalhe já, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Observe, como assim? Imagine você um presidiário escrevendo para anjo. Entendeu? Parece que o cara está louco, isso é o nosso fim, ver anjo no final da vida. Esse é o pensamento dos carcereiros, passa, deixa passar a carta, que para aqueles cristãos acreditam, no final da sua vida você vai começar a ver anjo, besta, um monte de coisa. E foi uma estratégia, revelação de Deus, o nome significa isso, ensinar através de códigos. Olha só, essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Você já começa a entender o seguinte, responsável pela igreja local, é para você isto. E mais, responsável pela sua vida espiritual, é para você isto. Porque uma coisa você, por exemplo, eu sou professor de matemática, certo? Já há mais de 30 anos. E eu gostaria muito de ter 100% de responsabilidade sobre o aprendizado do meu aluno.
Eu tinha isso no início. Eu tenho que ensinar 100%, eles têm que aprender tudo. E aí, com o tempo, você vai entendendo. Não, peraí. E o esforço do aluno? E a família? Entendeu o que eu estou falando? E a classe? Então, assim, você vai repensando. Não, você continua sendo responsável por aquela missão. Mas cadê a sua parcela de participação? E você ganha igreja local. Você quer uma igreja maravilhosa. Mas qual é a sua porcentagem? Qual é a nossa parcela de participação? Você quer ter uma vida espiritual, você quer ser usado por Deus, você quer ser usado pelo dom de profecia, pelo dom de curar, Tá, mas qual é a sua porcentagem de envolvimento nisso, de merecimento? Você entendeu o que eu estou falando? E aí, o Jesus fala assim, João, escreve para aquela igreja ali. Para quem? Para o responsável pela igreja local. Ah, outra coisa. Quando aqueles membros começaram a descobrir que eles são o templo do Espírito Santo, aquela mensagem vai chegar no coração deles também. Por quê? Porque eu faço parte da Trindade. Eu tenho 7 espíritos, ou seja, eu faço parte do... Eu sou 100% espírito. Jesus está falando isso, eu sou parte da Trindade. Ei, eu tenho a sua vida nas minhas mãos, eu sou o autor da vida. Olha que lindo demais. Procure sabe que Jesus fala assim, não, minha irmã, ei, a sua vida está na minha mão. Fala sério. E você acreditar nisso? Eu sei que a gente está vivendo momentos difíceis, mas pensa, a minha vida é do mestre. Eu tenho que deixar um legado. Eu tenho que fazer história. As pessoas vão ter que olhar para mim quando eu deixar esse corpo aqui e falar assim, olha, aquele foi o homem de Deus. Assim como o meu amigo, o irmão, o pastor Otávio, quando ele morreu com 56 anos. Mas assim, meu pai na fé é ele. Ele me ensinou tudo assim, ele vai estudar aqui, estudar aquilo lá. Ele não dava uma respostinha, você vai estudar, depois nós vamos discutir. Entendeu? Está lá. Ele deixou o legado dele. Eu quero deixar o meu, nesse sentido. Olha, você tem que olhar assim, ó, aquele cara foi um homem de Deus. Isso. Então essa carta chegou para o líder. Aí Jesus fala assim, ó o que Jesus está falando para você, viu? Eu conheço as suas obras. Você tem fama de ser vivo, mas está morto. Sabe o que ele está falando ali? Ei, Jesus, na visão que ele dá para o apóstolo João no início, ele está passeando no meio dos 7 castiçais, e ele fala, ei João, ó, fica tranquilo, tá? Eu estou aqui, eu tenho a vida da igreja na minha mão, dos líderes, e eu estou passeando no meio da igreja. Eu sei, eu conheço perfeitamente as obras do coração de cada um que está lá. Mas a igreja de tal lá, Jesus conhece o coração. Esses dias foi um pastor processado que ele estava falando mal do povo judeu. Esse cara está lendo que Bíblia? Se você tem que orar por eles, nossos irmãos, que em Apocalipse dá uma das vertentes de estudo, é para tentar realmente fazer com que os judeus olhem para Jesus de novo. Tem uma passagem lá, que vai dizer isso lá, os salvos, 122 mil, vamos chegar lá, 144 mil. Então assim, nós temos que olhar para Israel, que é a cidade natal de Jesus, o país natal dele. Nós temos que amar aquele povo, assim como todos os outros povos. Até aqueles caras que se explodem, nós temos que orar por eles. Que foram ensinados errado, que eles estão com um pensamento errado. Mas errado para nós que conhecemos a verdade. De repente a verdade para eles é aquela e nós somos errados. Entendeu o que estou falando? Jesus liberta. E ele vai falar isso, e conheçam a verdade vai libertar vocês. Então, eu conheço as tuas obras. Você está se achando a última bolacha do pacote. Ei, psiu. Mas vem cá. No fundo, você está morto, hein? Sabe quem está falando isso para a igreja? Jesus Cristo. Meu Pai do céu. Uma coisa é assim, é você passar por um momento difícil, e você falar assim, pastor,
eu quero ficar de disciplina. Na verdade, você pede para se afastar um pouquinho, porque você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Ou você sabe que pisou na bola mesmo, sei lá, e você fala que você não se acha digno de estar na direção de um trabalho. É verdade, não é você esconder, é isso mesmo. Certo? E aí, o que acontece? E Jesus fala, ufa, vamos lá, então é hora de ir para a UTI, tratamento, vamos lá. Aí Jesus pega você, vem cá, é isso mesmo que eu esperava de você. Não você ficar ali, escondendo os seus erros através de ensinamentos errados, tentando sujar, pichar a parede do meu tempo, escrevendo uma mensagem que contradiz a verdade. Jesus está falando isso. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Está lá. E Jesus fala assim, mas olha o que Jesus fala, esteja atento. Fortalece o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Mesmo reconhecendo que você está errando, que você está ali imperfeito ainda, está ainda em restauração, reconstruindo, que está pisando na bola, Jesus fala, fique esperto, vamos lá, vai, se fortalece, as suas obras não estão sendo perfeitas, olha, fica atento, fortalecimento e agir corretamente. Quer dizer, orai e vigiai, não é verdade? Fique esperto. Jesus está falando isso para aquela igreja lá. E fala a verdade, vai. De vez em quando não é assim com a gente também? Cristo falou, não é o meu caso. De repente é a próxima carta, ou foi a anterior. Mas tem alguém aí no meio dessa carta recebendo isso aí. Então, seja o que for, nós temos que ficar atentos, tá bom? Você está forte? Então, continua firme aí. Jesus é a sua fortaleza, certo? E aí, procure colocar as suas obras, amado, na presença de Deus, pois ela não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Olha só que lindo. Ele fala assim, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Olha o que Jesus é maravilhoso, né? Porque se é o homem, ele fala assim, queima, apedreja. Não é? Fala sério, nós somos assim. Nós, como seres humanos, nós olhamos assim a pessoa e nós queremos que a pessoa seja perfeita. Graças a Deus por isso, né? O problema só é o meio que Jesus vai utilizando para aquela pessoa atingir a estatura do varão perfeito. São as lutas, as dificuldades, que quando você menos espera, aparece lá na sua vida. E Jesus fala assim, lembra? Você lembra daquele papo que nós tivemos um dia? É pessoal isso, você lembra? Você lembra que você recebeu de mim já? Você lembra quantas mensagens você ouviu? Ele pede para você, lembre-se, obedeça e arrependa-se. Lembrar Jesus falando com você, de tudo que Ele tem feito na tua vida, vai te levar à obediência e ao arrependimento. É fantástico isso, é fantástico. Lembrar do que Jesus fez por você, meu amado, lembrar das mensagens de amor, arrependimento e obediência. Jesus na tua vida, assim, agindo, e você sentindo a presença dele. Aí você vai se sentir vivo mesmo. Jesus vai falar assim, esse está vivo mesmo, esse está vivo. Mas, tem um tempo. Ele fala assim, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Porque uma coisa é Jesus ir de encontro, uma coisa é ele ir ao encontro, né? Às vezes a gente fala muito errado, né? Mas enfim, ele vai vir contra você, já ficou, eu vou contra, pronto, para não ter confusão. Eu vou contra. Por quê? Porque você não está agindo de acordo com a minha palavra. Você está levando o ensino errado, você está se escondendo atrás dos seus erros, você está trocando uma vírgula da minha palavra, e isso não é legal, e a minha igreja precisa crescer. Jesus pode nos visitar a qualquer momento, sabia? A qualquer momento Ele pode me visitar e visitar você. E se Ele pegar aquele momento em que você... Já aconteceu isso comigo com criança. Minha memória é fraca, deixa eu contar uns podres meus aí.
A memória é fraca, mas teve uma vez que eu tinha, acho que 13, 12 anos, e tinha aqueles morteiros, aquelas bombinhas, né? E aí eu ganhei, não sei, meia dúzia daquelas bombinhas, saia acendendo e jogando na rua. Pá! E moleque fazia o quê? Colocava até umas latinhas de leitinho, já fez isso, né, já? Colocava assim, a latinha subia, aí eu ficava assim, olhando para dar, eu acabei na minha cabeça, né? Aí um dia essa cena está na minha mente, meu pai olhou assim para mim quando ele viu. Aí eu estava, era a última, aí eu não sei porque eu lembro disso, eu lembro por causa do olhar do meu pai. E eu peguei, estou saindo assim, estou indo para casa, final da tarde, e peguei, acendi a bombinha e joguei dentro era um açougue, mas estava fechado já, só para ouvir o barulho, joguei ali assim, joguei e saí, mas quando eu joguei e saí, quem estava voltando do trabalho, descendo do ônibus lá? Meu pai. Aí fez, BUM! Aí meu pai olhou assim para mim, e continuou, meu pai não falou nada, não fez nada, eu fiquei esperando uma surra, aquele dia eu não apanhei, e assim, ó, eu sei o que você está fazendo, sabe? Guardado as devidas proporções, o nosso pai sabe as bombas que nós estamos soltando por aí, pensando que ninguém está vendo, nosso pai está vendo tudo. Foi uma grande lição para mim, sabia? Meu pai está vendo tudo. O nosso pai está vendo tudo. Ele fala isso, ó, fica atento, tá? Quanto você menos esperar, eu vou contra você. E aí, olha que lindo, ele fala assim, aí é coletivo, tá? Por isso que você não pode julgar, ó. Ele fala assim, ó, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. Tem gente boa aí. Você entendeu? Às vezes você vê um ensinamento errado em uma outra igreja, vamos pensar assim, você fala, aquela igreja ensina coisa ruim. Não, tem gente indo lá para aprender. Deus usou aquela porta para laçar a pessoa. Deus vai ter um tratamento individual com ela. Os líderes vão responder depois pelos ensinos. Pensa assim. Pensa, Jesus tem a vida de todos na mão, mas ele está usando aquela porta para a pessoa entrar, para ouvir dele, o tratamento do Espírito Santo vai ser individual, entendeu? A minha sogra, por exemplo, ela assiste o programa lá do Valdomiro, do Jair Soares, minha sogra é espírita, por exemplo, não tem problema, deixa lá, é uma porta aberta. Não, mas o outro está fazendo isso, está ensinando errado, está vendendo lá o feijão, deixa lá. Deixa Jesus cuidar da vida daquele homem lá. O que importa é que o evangelho seja pregado. Vocês sabiam que no Antigo Testamento, quando começaram a profetizar, teve umas pessoas lá no meio dos tabernáculos lá que foram falar para Moisés, tem as pessoas profetizando aí. Moisés, deixa. Moisés, deixa profetizar. Deixa anunciar a palavra de Deus. Depois o crescimento é individual, tá bom? E ele fala assim, ei, olha para a tua igreja, tem gente séria lá, que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Jesus está falando de você, onde quer que você esteja, não interessa a igreja, a denominação, se você está lá fazendo bem, se você lá não está manchando o nome de Jesus, Jesus está falando de você, olha, eu sei que você está aí. Isso é lindo, porque Ele conhece seu coração, entendeu? E você tem que manifestar mesmo, tem que falar, ei, eu tenho voz, eu não sou um eco, eu quero ser ouvido. Seja uma voz, não um eco. E aí, Jesus fala exatamente isso. Olha, meu amado, é possível servir Jesus em retidão. É possível, Isa, é possível. Ele está falando que tem gente que nos contamina, acredite, tem gente boa. E aí, ele fala assim, olha, é difícil, eu sei, mas o vencedor será igualmente vestido de branco. Olha que lindo. Aquele que vencer, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, meu amado, isso é mais importante do que tudo. Mas eu reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ou seja, é isso que ele coloca no fim. Pode ver, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque é o seguinte, você vai passar por situações assim. Deu para entender, meu irmão? Que Deus é fantástico, que Ele não quer apagar o seu nome do livro da vida, que quando você comete algum erro, isso é bom você entender, quando você comete algum erro, que você dói seu coração, depois você fala, Senhor, perdão, Senhor, como Ele conhece seu coração e sabe que aquele erro foi, entre aspas, sem querer, Ele fala, vem cá, tudo bem, mas tem uma consequência aí, tá? Vai acontecer isso, tudo bem, mas fica firme aí, fica firme que depois eu te levanto, e você vai caminhar juntos, vestinhas brancas, tá bom? Eu vou estar com você. Você vai estar no grupinho dos dignos. Jesus é assim. É essa carta. E aí, o mais importante do que ter cargo, função, tocar, cantar, pregar, é fazer o quê? Ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso é bíblico. Raquel, você lembra aquela historinha lá? Jesus mandou o pessoal ir passear. 2 em 2, vai fazer um teste aí. Igual o teste. Sai 2 em 2, não eram os mormons não, tá? Sai de 2 em 2, vai viajar, vai passear pelas cidades, vai anunciar o que vocês têm, vai falar de mim, que eu tenho feito, falado para vocês. Olha, eu te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, tá bom? Para expulsar os demônios, cuidar de enfermos. Vê lá, está no Evangelho. E eles voltam felizes da vida. E eles voltam contando felizes lá na reunião, no churrasquinho com Jesus, lá no monte. E aí vocês estão felizes, mestre, nós expulsamos demônios, mestre, nós curamos enfermos, mestre, nós falamos no teu nome. E Jesus, meu parabéns, cara, eu não podia esperar menos de vocês. Verdade, ele falou assim. Mas olha, antes, ficam felizes porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Você entendeu? Nós estamos preocupados com tantas coisas e esquecemos, meu nome está lá. Está lá, está escrito com uma cor vermelha, sangue de Jesus está lá, não vai apagar. Mas será que apaga ou não apaga? Aí isso é discussão de cabeção. Vem para cá. Então é o seguinte, aí a última igreja, que é de Filadélfia, que representa 1570, 1517, a 1798, segundo os historiadores, boa sorte para você estudar isso, diz o seguinte... Olha, verdade, eu falei para o pessoal assim, tem coisa que eu vou estudar por curiosidade, vou lá, pergunto, mas eu não vou, entenderam? Porque é fácil você analisar agora a história, tá vendo, isso aqui e tal, entendeu? Estou falando? Quero ver se eu olhar com fé para frente, fé não é olhar para trás, fé e agora, aí lá, e agora, tá, e agora? É imaginar o invisível acontecendo, isso é fé. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, olha que lindo, mais um recadinho para mim, para você, vamos ver se a gente se fortalece, tá? Eu pego tudo para mim, vamos sério, eu pego tudo, vou guardando tudo. Mas também se eu errar, Deus vai, você guardou mais informação, então você vai apanhar um pouco mais agora, tá, filho? É igual meu pai, entendeu? Meu pai tinha 9, tinha que dar conta dos 9. Jesus tem quantos? Mas ele trata individualmente, né? Incrível, Jesus é fantástico. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Meu amado, quem é santo e verdadeiro? O único. Você tem que entender isso. Quem está escrevendo, nós estamos, nós pegamos uma carta, uma mensagem no WhatsApp de Jesus para a igreja. Nós estamos lá. A minha sogra chama o celular de fofoqueiro. Você está no fofoqueiro aí, né, Cícero? Ela chama o celular de fofoqueiro, não sei por quê. O celular é fofoqueiro. Então assim, nós pegamos uma carta e estamos lendo. Jesus mandou essa carta, então vou ler. Se é Jesus que mandou, fala sério. Se é Jesus que mandou, eu vou ler. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Olha só, que tem a chave de Davi. Preste muita atenção nessa carta. Ele tem a chave de Davi. Ou a chave da cidade de Davi. Sabe que, às vezes, quando uma cidade quer puxar o saco de alguém, ou para homenagear realmente alguém, né, que se dedicou para aquela cidade, e simbolicamente ele dá uma chave, representa, essa aqui é a chave, você tá, essa chave da cidade, você agora é um cidadão daqui, da cidade, beleza? Mas você vai ter que pagar as contas mesmo, então, tem que pagar, você comer, tem que pagar,
Igualzinho. É só uma simbologia. Jesus falou o seguinte, ei, o que tem a chave de Davi, o que ele abre, olha que lindo, o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, meu amigo, ninguém pode abrir. E isso é difícil você entender. Porque, por exemplo, eu estive numa escola durante 21 anos. Eu tenho certeza que Deus me colocou ali. Foi no início. Há 2 anos eu tive que sair, mas dos últimos 3 anos lá, eu passei por 7 direções. Uma diferente da outra. E sabe que nas últimas o clima não estava, eu não estava me sentindo bem. Mas Deus já abriu uma outra porta antes, para eu diminuir a carga horária de uma. A transição foi lenta. E assim, sabe, eu comecei a ir menos para lá. Mas eu amo lá ainda, sabia? Eu tenho vontade de ir lá, rever os amigos, tudo. Mas a minha saída foi tranquila, muito linda. Portas abertas para voltar. Entendeu que lindo? Mas não essa direção, com a outra. Só para você entender como funciona. O que ele abre, a porta que ele abre, ninguém pode fechar. E a que ele fecha, ninguém pode abrir. E ele está no controle, meu amado. Jesus é o santo e o Senhor da nossa história. Sabe o que ele está dizendo isso? Eu sou santo e eu sou o Senhor da tua história. Olha que lindo. Tem um hino que é assim, né? Eu sei que mas vem na minha mente. Eu sei que tem um hino que vem fazer história da minha vida. Mas enfim, vamos ler depois. Olha, fala assim de novo. Ei, eu conheço as tuas obras, viu? De novo. Caramba, para de falar. Agradeça a Deus, meu amado, por estar sendo usado por Ele. Entendeu o que estou falando? Ele fala, eu sei. Olha que lindo. Eu conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. É que você não está enxergando a porta. Às vezes a porta é estreita. Tem que passar de lado, fazer um regime. Quando fala regime, tem gente que tem regime de Bíblia. Faz sempre que não lê a Bíblia, né? Tem que comer a palavra. Meu amado, Jesus está colocando de você diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar. E quando ele fala isso, outro, da mão. Obrigado. Isso agora aqui está uma voz máscula. Ó. Ele fala assim, imagine, olha só, ele falando para a igreja, ei igreja, olha só, simbolicamente, o que eu vou falar para vocês, ó, presta atenção. Imagine você como igreja, trabalhando, Jesus conhecendo a sua obra, e ele coloca uma porta aberta diante de você. Aí você olha para o céu e você fala, estou vendo a porta está aberta para mim. Porque a gente já pensa na porta da esperança, do Silvio Santos, né? A gente já pensa na porta do emprego também, não é isso? O casamento, colocando, né, alguém do seu lado, é isso. Está abrindo a porta da sua casa, do seu carro. Também. É só você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Com fé. Jesus conhece, mas Jesus te conhece. E ninguém pode fechar as portas que Ele abriu na sua vida. Acredite. Se Ele estiver do seu lado, você vai caminhar com Ele, meu amado, para onde Ele for, você vai. Não interessa. Se Ele abriu aquela porta, Ele vai entrar com você, meu amado. É isso que Ele está falando. E Ele fala assim, sabe? Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Presta atenção agora nesse mistério. Ele fala assim, ó, eu sei que às vezes você se acha fraco até, sabia? Você acha que ninguém vai te ouvir, que você tem pouca força,
mas você não negou o nome de Jesus, você ainda está lá fiel, você é um exemplo, as pessoas olham para você e falam assim, vem cá, me ensina, o que você está lendo? O que você está fazendo para Deus estar te na sua vida? É legal, isso é interessante você começar a ouvir essas coisas, né? O que ele está falando é o seguinte, ei, continue firme, guarde a palavra e não tenha vergonha de ser cristão, sabia? Não tem que ter vergonha, você não tem que parar lá no prédio, lá, agora aí, todo mundo sentadinho que eu vou pregar aqui, não é isso. Seja você, seja uma pessoa alegre, feliz, trabalhe corretamente, faça o melhor que vier nas suas mãos, seja o melhor professor, seja a melhor vendedora, seja o melhor esposo, o melhor marido, o melhor filho, seja o melhor do personagem que você está representando naquele momento. Deu para entender? Seja o melhor pai, seja o melhor amigo, continue firme, não negue a palavra. E ele fala assim, ei, olha, o apóstolo Paulo falou isso uma vez, as pessoas não entendem. Olha, sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe, o poder de Jesus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você se sente fraco em relação a algumas coisas espirituais, isso é bom. Como assim bom? Porque você tem que buscar vitamina para se fortalecer. Jesus é a vitamina espiritual. A palavra de Deus é a vitamina. Você tem que se fortalecer nele. E ele fala assim, olha que lindo. Bom, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés, reconheça que eu o amei. Sabe o que ele está falando, meu amado? Que tem pessoas, sinagoga de Satanás, tem pessoas que, como você é o templo do Espírito Santo de Deus, ainda não entendeu isso? Tem pessoas que são o templo de Satanás, assim, só fazem as coisas para destruir o reino de Deus, para destruir a verdade, para envergonhar Jesus Cristo. E quando você vai falar as coisas com todo o coração, com amor na obra, essas pessoas podem até tentar te crucificar. Mas Jesus está falando para você, que conhece seu coração e sabe que você está buscando a verdade. Ei, eu tenho que ser bem alguém daqui, estou falando da história, da Bíblia. Muitos estão no nosso meio, cristão, mas não são cristãos. Eu não estou falando dentro da igreja batista do Bom Retiro, estou falando no cristianismo, no evangelismo. Você é evangélico? Sou? Tá, vamos lá. Você já leu a Bíblia? Ainda não. Você começa a questionar por que você é. Deu para entender? Ah, você é católico? Sou, mas você conhece Jesus? Tá? Não. Então, peraí. Muitos estão no meio do cristianismo, mas não são. Assim como naquela época, na mesma proporção, muitos estavam falando que eram judeus, mas não eram judeus. Estamos só preocupados com os costumes, não com a palavra. Mas fique firme, tá? Porque eles vão ver em você, que eu amo você, porque você vai ficar firme aí, e onde você colocar a mão, será abençoado. A Bíblia diz isso. Os inimigos de Deus reconhecerão que Jesus, que Ele está no controle da sua vida. Calma. Os inimigos de Deus reconhecerão que Deus está no controle da sua vida. E olha que lindo agora, esse é o mistério. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora, olha só, da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na... Jesus está dizendo que a igreja que guardar o nome dele, que perseverar, que honrar o nome dele, que mesmo se sentindo fraca, mas não negar o nome dele, que não fizer nada para envergonhar o nome dele, ele está dizendo que vai preservar essa pessoa da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na... Daqui a pouquinho nós vamos ler aí, na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos pegar Daniel capítulo 9. O Daniel teve uma visão já 700 anos antes de Cristo,
de tudo entre aspas que aconteceria até o nascimento de Cristo, até a morte de Cristo, até a era da igreja, até a era da grande tribulação, a era do milênio. Daniel já viu tudo isso. Nós vamos abrir isso aí, nós vamos destrinchar no livro de Apocalipse. A partir da próxima, você não pode faltar, porque essas primeiras cartas foi só para alertar você, que você é filho de Deus e que você precisa estar na presença dEle. E que Ele conhece tudo que você está passando. E continue firme, porque Ele vai guardar você da hora. Não é guardar na tribulação, é guardar da tribulação. Se tomar muito cuidado com essas letras aí. Então dá a entender que a igreja fiel será arrebatada. Está aí. Ele não está falando que vai retirar você das lutas, que você vai chegar assim, vai encontrar o par perfeito de cara. Não é 0800, não é um site. Entendeu? Tem isso aí, par perfeito? Ah, tem, né, par perfeito? Enfim, aí é o seguinte, Jesus está falando o seguinte, que ele não tem jeito, Ele vai te dar discernimento, e às vezes você vai errar, mas você errou, sabe o lindo de Jesus, que eu guardei uma vez, assim, Ele falou para mim isso, olha, o pior não é errar, sabe, o errar, querendo acertar é outra coisa, é diferente, você sabe que está errado, vai fazer, não, eu quero fazer. É por isso que os líderes, as pessoas que ensinam, vão prestar conta, mais do que quem está aprendendo também, porque você tem que ensinar certo. As pessoas têm que sair dessas aulas de IBD, dos cultos, pensando em Jesus Cristo, através do louvor, através do ensinamento. Não sou eu, não é nem quem está aqui ministrando, é a mensagem. Vocês entenderam isso? Para você, meu amado, que guardou a palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Meu amado, e outra coisa, hein? A palavra de Deus nos fortalece nas tribulações individuais, mas a palavra está dizendo que vai me guardar da tribulação que virá, que nós vamos aprender daqui a pouquinho aí, tá bom? Fica firme aí. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas Cícero, alguns dizem que a igreja vai passar pela tribulação. Eu não sei se a pessoa está confundindo tribulação pessoal da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Essa igreja está dizendo, Jesus está dizendo que essa igreja não vai passar, que Ele vai retirar da tribulação. E essa igreja de Filadélfia é a igreja que vai ser arrebatada, a gente pode pensar assim. Mas a Filadélfia, não, ilustrativamente, aqueles que guardam a palavra de Deus, que perseveram, que erram tentando acertar, mas depois vai costurando a língua, vai arrumando aqui, arrumando ali, lembrando que é um povo que vai junto para o céu. Já pensou? Só que eu tenho certeza que lá no céu nós não teremos essa cabeça dura aqui não, viu pessoal? Lá nós seremos habitantes celestiais, vocês vão ver. É fantástico, fica firme aí, que nós estamos em processo ainda de transformação, beleza? Bom, e aí, venho em breve, hein? Meu pai, já faz 2000 anos que ele falou isso. Hã? Venho em breve. Esse breve dele, lembra? Que ele falou, eu posso ir como ladrão, fica esperto aí, tá? Esse em breve para nós pode ser agora. Arruma tua casa aí. Mas ele fala assim, ó, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua, olha que lindo, ei, eu venho em breve, fica firme aí, guarde, retenha, guarde o que você tem, defenda, guarde, para que ninguém roube a sua coroa. Como assim, alguém pode roubar? Você está falando que pode? Entendeu? O que ele está falando é o seguinte, olha, valorize o que Jesus tem feito por você, e não deixe ninguém roubar a sua coroa da vitória. Mas como a pessoa pode roubar? Meu amado, tem pessoas, por exemplo, que vai tentar colocar ensinos errados na sua cabeça, como fez o Balaão, como fez o Colaitas, como foi aquela profetisa Jezabel, que nós lemos nas cartas.
Você está tão confiante naquela pessoa, que o que aquela pessoa fala é lei. Então você vai na dela, confiança, confiança. E aí, você começa, bom, se aquela pessoa fez até agora e não morreu, então pode fazer. Olha o que o diabo coloca na nossa cabeça. Se aquela pessoa está fazendo até que ela fez aquele estrago ali e está viva ainda, então eu posso fazer também. Vai os dois para o lago do fogo. Falando sério. Está na Bíblia aí. Depois nós vamos abrir lá, viu? Porque é ruim eu falar assim, você tem que ler o que Jesus está falando depois lá. Tem uma lista. Você vai ver as pessoas. Estou ilustrando assim, mas você não vai ver isso aqui. Não será esse o nosso pensamento. Nosso pensamento é reter o que Jesus tem nos dado. Preste muita atenção. É reter o que Ele tem nos dado e não deixar ninguém tomar nossa coroa. A coroa é minha. Entendeu? Eu ontem assisti o João, o matador que mata gigantes lá, Jack, o matador de gigantes. Conheceu? Que tem lá aqueles gigantes, lá do João do Pé de Feijão, que quem tinha coroa liderava os gigantes. É um tal de rouba a coroa aqui, rouba a coroa aí. No finalzinho o cara pegou a coroa, o cara do bem pegou a coroa. Entendeu? Você pode perder a coroa numa lutinha de carnal. Você está lutando, cai a coroa, porque a coroa é só um símbolo de vencedor. Aí está lá o vencedor lutando uma luta que não é sua. Aí cai a coroa. Aí o outro acha, de onde que é essa coroa? É de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ilustrativamente ele vai atrás, não rouba a sua, né? Ele roubou aquela coroa. A sua coroa. Você pode dar uma bica nela. Não quero mais. Anátema. Mas assim, Jesus vai insistir com você. Ele não desiste de você. Aquele que o pai levou até ele, assim, pai, eu dei a minha vida por ele. Eu vou insistir. Até o fim. Mas nós combinamos que ele que escolhe, né? Nós até sabemos, pai, quem vai, quem não vai. Mas nós, né, pai? Mas nós vamos insistir. Para que quando chegar o dia D, tem lugar para todo mundo no céu, meu amado. Farei do vencedor olha que lindo. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Sabe o que é ser coluna? O que é ser uma coluna no santuário? Hoje, por exemplo, aqui. Se as pessoas olharem para você, você é uma coluna. As pessoas podem, entre aspas, encostar em você assim, você está firme, você está sustentando, você está ajudando a sustentar a obra. Ou está só aquele bambuzinho que bate o vento, vem para lá, ou você está ali. Entendeu o que eu estou falando? Jesus está dizendo que vai fazer de você ilustrativamente uma coluna. Quer dizer, lá, olha, você vai fazer parte do santuário de Deus. Você vai fazer parte do santuário de Deus literalmente. Porque Ele vai habitar dentro de você, você vai ver. É lindo demais. O que Ele está falando é que você vai viver a vida eterna com o Criador. Fica firme aí, tá? Ai, se você for de tribulação, estou preocupado. Não fica não, meu amado. Ele fala assim, ó. Escreverei nele o nome do meu Pai, do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Eu estou falando que você vai ser a imagem e semelhança, de Deus vivendo na nova Jerusalém. É isso que Ele espera de mim e de você, tá bom? Que nós nos vamos manter firme, as situações virão, as que der para a gente resolver individualmente com Deus a gente resolve, coletivamente a gente não tem resposta para tudo, a gente tem que sentar e discutir mesmo, para resolver, porque nós queremos ir para a glória, nós queremos o melhor para Deus. Onde você estiver, meu amado, a congregação que você estiver, você tem que ser uma pessoa assertiva. Você já tem que olhar lá e propor ações para que o Evangelho realmente flua, que a palavra de Deus realmente ali cresça e que vidas sejam salvas em nome de Jesus. Na próxima semana, nós vamos ler agora, nós vamos entender, como ele falou de provação, de tribulação, eu quero ler com você semana que vem, Daniel capítulo 9, e nós vamos dar sequência a Apocalipse capítulo 4 e 5, serão capítulos mais curtos, né? Os capítulos 2 e 3 são capítulos longos, porque são cartas, nós tivemos que ler,
porque é para investir muito tempo na igreja, para você ter a certeza de que você será abençoado, levado para o céu, será protegido por Deus em todas as tribulações, inclusive a que virá. E agora começa então uma grande jornada. Na semana que vem vocês vão chorar comigo aqui, porque o João chorou lá, vocês vão entender porquê. E assim, nós vamos viajar, meu amado. Então, é um estudo muito gostoso de Apocalipse. Nós estamos fazendo um estudo capítulo por capítulo, sem pressa, para que você possa aprender e apreender essa palavra para você estudar em casa, tá bom? Perdeu algum estudo? Entra no canal da igreja, tem lá, tá bom, irmão? Igreja da Batista do Bom Retiro, tem todas as mensagens, pregações, o departamento de marketing tem colocado lá para nós, tá bom? Meu amado, muito obrigado. Continue com Deus. Deus é fiel. Deus quer continuar trabalhando na sua vida, na minha vida, para que eu e você, nós tenhamos, sabe, assim, sempre a necessidade de buscar a Deus. Amém? Obrigado e até a próxima semana. Tchau.